Keanu Reeves é uma daquelas figuras que parecem ter saído diretamente de um roteiro bem escrito. Não apenas por seus papéis icônicos que marcaram gerações, mas pela própria trajetória pessoal, recheada de reviravoltas que inspiram milhões ao redor do mundo. Ele não é só um ator talentoso, é uma alma rara em Hollywood, onde o brilho das câmeras muitas vezes ofusca a essência humana. Mas no caso de Keanu, é diferente. Existe uma luz própria, uma força silenciosa que vai além da fama e do glamour. Desde pequeno, a vida de Keanu nunca foi fácil. Filho de um geólogo americano e de uma figurinista britânica, ele cresceu entre mudanças constantes e desafios familiares. Ainda muito jovem, enfrentou a separação dos pais e passou a ser criado pela mãe, que se mudou com ele e sua irmã para o Canadá. Foi lá que ele começou a trilhar o caminho para se tornar o homem que todos conhecemos hoje. Porém, antes de chegar ao estrelato, Keanu foi apenas mais um garoto apaixonado por esportes, especialmente hóquei, um esporte que moldou parte de sua disciplina e resiliência. O amor pela atuação surgiu meio por acaso, como se a vida já tivesse planejado esse caminho para ele. Depois de abandonar a escola, ele decidiu se jogar de cabeça no mundo do teatro e da televisão, e logo começou a chamar atenção por sua postura intensa e autêntica em cena. Keanu nunca foi o tipo de ator que buscava holofotes. Ao contrário, sua essência sempre foi discreta, introspectiva, como se ele soubesse que o verdadeiro valor da vida está nas pequenas coisas e não na grandiosidade das manchetes. Aos poucos, ele foi conquistando seu espaço. Papéis em filmes como Rivers, Edge e Bill and Ted, Uma Aventura Fantástica, mostraram que havia algo especial nele, uma autenticidade difícil de ignorar. Não demorou para que o jovem ator se tornasse uma figura querida tanto pela crítica quanto pelo público. E foi quando Caçadores de Emoção chegou às telas, em 1991, que ele começou a ser visto como uma estrela em ascensão. Ao lado de Bill Cosby e Patrick Swayze, Keanu deu vida a Johnny Utah, um agente do FBI que se infiltra em uma gangue de surfistas criminosos. O filme virou um clássico cult, e Keanu mostrou que podia equilibrar ação, carisma e profundidade. Mas ninguém estava preparado para o impacto que viria com o Matrix, em 1999. O mundo inteiro ficou de queixo caído com a história de Neo, um hacker que descobre a verdadeira natureza da realidade. Mais do que um sucesso de bilheteria, o filme virou um marco cultural. As cenas de ação revolucionárias, combinadas com reflexões filosóficas, tornaram Matrix muito mais do que um simples blockbuster. E Keanu? Bem, ele foi perfeito no papel de Neo, entregando uma performance que se tornou icônica. No entanto, mesmo com o sucesso estrondoso, ele permaneceu humilde, com os pés no chão, algo raro em uma indústria que costuma elevar seus astros ao patamar de semideuses. O que mais inspira na história de Keanu é como ele lidou com as tragédias pessoais. A vida não foi generosa com ele nesse sentido. Nos anos 90, ele perdeu seu melhor amigo, River Phoenix, de maneira trágica. Anos depois, viveu o luto de forma ainda mais intensa ao perder sua filha, e pouco tempo depois, a namorada Jennifer Syme, em um acidente de carro. Qualquer pessoa poderia ter desmoronado diante de tantas perdas, mas Keanu encontrou uma maneira de seguir em frente. Ele nunca fez alarde sobre seu sofrimento, mas sua força interior ficou evidente em sua postura. Sempre sereno, sempre gentil, sempre disposto a olhar o lado positivo da vida, mesmo nos momentos mais sombrios. Talvez seja isso que o torna tão especial. Keanu Reeves não se resume ao glamour de Hollywood. Ele é um exemplo de resiliência e compaixão. Não é à toa que histórias sobre suas atitudes generosas se espalham pela internet como combustível para o coração. Quem não se lembra das notícias sobre ele doando milhões de dólares para a equipe de efeitos especiais de Matrix, ou das vezes em que foi visto andando de metrô como uma pessoa comum? Isso sem falar nos relatos de fãs que o encontraram, e foram tratados com uma simplicidade e gentileza raras em uma celebridade do seu porte. Nos últimos anos, ele voltou a brilhar com a franquia John Wick, uma série de filmes de ação intensa que fez o mundo lembrar por que ele sempre foi um dos favoritos. Mas, novamente, Keanu não deixou que o sucesso subisse a cabeça. Ele continua sendo aquele cara que prefere ficar longe das redes sociais, que gosta de andar de moto por aí e que, acima de tudo, sabe valorizar a vida de forma genuína.
O mais interessante é que Keanu nunca se vendeu como um herói perfeito. Ele tem suas falhas, seus momentos de introspecção, suas dores. E talvez seja exatamente isso que nos conecta a ele. Ele não é inalcançável. Ele é humano. Um ser humano que, apesar de tudo, escolheu o caminho da bondade e da simplicidade. Keanu Reeves é, antes de tudo, uma lição viva de como a gentileza, a humildade e a resiliência podem transformar o mundo ao nosso redor. Seja em uma tela de cinema ou em um simples gesto no cotidiano, ele prova que ser uma boa pessoa é o maior papel que alguém pode interpretar. Além de ser um dos rostos mais conhecidos do cinema, Keanu Reeves se tornou um símbolo de algo que falta muito no mundo atual: empatia. Em uma indústria onde o ego muitas vezes domina as relações, ele vai na contramão, agindo com uma simplicidade desarmante. O mais fascinante é que ele nunca precisou se esforçar para construir essa imagem de bom sujeito. Ao longo dos anos, sua conduta genuína foi o que fez com que ele ganhasse tanto respeito e admiração. Um exemplo marcante de sua humildade foi o episódio em que ele abriu mão de parte do salário em O Advogado do Diabo para que o estúdio pudesse pagar Al Pacino, garantindo que a lenda do cinema estivesse no projeto. Mais tarde, ele repetiu o gesto em Matrix, aceitando receber menos para que a produção pudesse contratar uma equipe de efeitos especiais de ponta. Esses atos não foram feitos para atrair holofotes. Na verdade, Keanu quase nunca fala sobre eles. São histórias que se espalharam graças a outras pessoas que presenciaram sua generosidade. Outro aspecto curioso sobre Keanu é sua relação com a fama. Enquanto muitos astros buscam incessantemente a atenção da mídia, ele parece preferir a quietude de uma vida normal. Talvez por isso você não o veja envolvido em grandes polêmicas ou ostentando sua fortuna por aí. Ele sempre foi avesso ao glamour exagerado de Hollywood e, embora sua carreira lhe tenha rendido milhões de dólares, ele continua levando uma vida modesta, longe das extravagâncias que costumam acompanhar celebridades desse nível. Keanu também inspira por sua paixão por motocicletas. Ele não apenas gosta de pilotá-las, mas também fundou uma empresa chamada Art Motorcycle, que cria modelos personalizados. Mais uma vez, ele não fez isso com a intenção de ganhar dinheiro ou status. Foi simplesmente uma maneira de seguir uma de suas paixões. É esse tipo de autenticidade que faz com que tantas pessoas se identifiquem com ele. Keanu não tenta ser mais do que é. Ele apenas vive de acordo com seus valores e interesses. E há algo ainda mais profundo por trás da figura pública que conhecemos. Apesar de seu histórico de tragédias pessoais, Keanu sempre manteve um olhar esperançoso sobre a vida. Ele fala pouco sobre suas perdas, mas, em raras entrevistas, deixa escapar frases que tocam o coração. Em uma delas, ao ser questionado sobre o que acha que acontece após a morte, ele respondeu de forma simples e emocionante: "Eu sei que aqueles que nos amam sentirão nossa falta." Essa frase ressoa porque vem de alguém que realmente entende o peso da perda e a beleza das memórias que ficam. O fato de Keanu ser tão reservado apenas aumenta o mistério e o fascínio ao seu redor. Vivemos em uma era onde todos querem expor cada detalhe de suas vidas nas redes sociais, mas ele segue na direção oposta. Ele quase não tem presença digital, e ainda assim, consegue ser uma das personalidades mais faladas e admiradas do mundo. Isso prova que não é preciso gritar para ser ouvido. Às vezes, basta ser autêntico, agir com o coração e deixar que as ações falem por si. Keanu também nos dá uma lição sobre como lidar com o tempo. Ele está na casa dos 50 anos, mas continua em plena forma, tanto física quanto mentalmente. Em cada papel que aceita, ele se entrega por completo, treinando intensamente para cenas de ação, aprendendo novos estilos de luta e se desafiando constantemente. É inspirador ver alguém que, mesmo com uma carreira consolidada, nunca se acomoda, nunca deixa de buscar evoluir. Em John Wick, ele não é apenas um ator interpretando um personagem. Ele é parte do espetáculo. Suas cenas de combate são tão reais que é quase impossível não se impressionar com o nível de dedicação que ele coloca em cada movimento. Mas além do Keanu das telas, existe o Keanu das ruas, aquele que senta em um banco qualquer, come um lanche sozinho e observa o mundo ao seu redor como se fosse apenas mais uma pessoa comum. E talvez seja isso que o torna tão especial.
Ele poderia se isolar em um mundo de luxo, mas escolhe estar entre as pessoas, vivenciar o cotidiano, sentir a vida em sua forma mais simples. Keanu Reeves nos ensina que não precisamos ser perfeitos para inspirar. Ele é um homem que carrega suas cicatrizes com dignidade, que transforma a dor em força e que escolhe a bondade como guia, mesmo quando a vida não foi gentil com ele. E essa escolha diária de ser alguém melhor é o que faz dele um verdadeiro herói da vida real. Sua história nos lembra que todos temos o poder de deixar uma marca positiva no mundo. Não precisamos ser astros de cinema ou figuras públicas para isso. Basta sermos gentis, autênticos e termos coragem de enfrentar os altos e baixos da vida com o coração aberto.